Então, mais uma quarta-feira. Hoje uma quarta-feira bem auspiciosa, bem boa, porque a gente comemora o primeiro giro da Rota do Dharma e que a gente consiga, então, seguir nossos passos e trabalhar com o que a gente pode trabalhar de melhor, que é a nossa mente, né? E então, vamos lá, começando a quarta-feira, começando mais uma prática, pensar um pouquinho, olhar e tirar uma motivação, tirar a melhor motivação possível, a de alcançar um estado desperto, para com isso trazer benefício para todos os seres. E com essa motivação, a gente busca, então, o nosso refúgio. Pensar em iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática de generosidade de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Tendo tomado refúgio, tendo expressado essa motivação, a gente começa então o nosso encontro de quarta-feira e eu vou pedir ao Yuri que conduza a nossa primeira meditação de hoje. Então, gente, como toda quarta-feira vamos fazer uma meditação para acalmar, né? Shamatha, mas primeiro vamos fazer a respiração os 9 ciclos de respiração juntos, ok? Acho que todo mundo aqui já está familiarizado com a meditação. Então vamos inspirar pela narina direita e expirar pela narina esquerda 3 vezes. Vamos juntos. Inspirando pela narina direita. Expirando pela esquerda. Inspirando pela direita. E expirando pela esquerda. Mais uma vez, inspirando. E expirando. Agora vamos inverter a respiração. Vamos inspirar pela esquerda e expirar pela direita. Então, primeira vez, inspirando pela esquerda. Expirando pela direita. Inspirando pela esquerda. Expirando pela direita. Última vez, inspirando pela esquerda. E expirando pela direita. E agora vamos inspirar e expirar por ambas as narinas 3 vezes. Então, primeira vez. Segunda vez, inspirando. E última vez.
Expirando. E agora vamos ficar com a respiração, tendo essa respiração como foco, a inspiração e a expiração. Caso percamos o foco, nos deixemos distrair por sonhos ou pensamentos, simplesmente retornamos, reconhecemos e vamos a respiração. E vamos fazer isso por alguns minutos.
Vamos retornando. Mexendo o corpo. Bebendo uma água. Alguém gostaria de dizer alguma coisa, tirar alguma dúvida? Sheila quer fazer a segunda? A gente continuou com essa mente. É bom para a gente parar um minutinho e observar como é que estava a mente quando a gente chegou aqui, como é que está agora, como é que a gente está se sentindo. E a gente vai para a meditação, que na verdade começa com novamente a gente parando um pouquinho na respiração. E depois a gente vai ter um tema. Eu acho que o dia de hoje convida a que a gente reflita sobre o que foi o primeiro giro da roda do Dharma, ou seja, qual foram os primeiros, o que foi esse primeiro ensinamento e no qual está contido, então, em cada ensinamento do Buda estão contidos todos os ensinamentos. Mas esse primeiro ensinamento, os 4 amigos que seguiam com ele, 5 amigos, né, que seguiam com eles em Sarnath, e que o abandonaram, achando que ele tinha saído, que tinha abandonado o caminho, os 5 praticantes do restrição, e ele encontra e diz qual a síntese de todo o processo, tudo que ele havia realizado. E que começa falando sobre o sofrimento. Então, a gente vai agora sentar em postura de meditação, respirar e pensar um pouquinho, analisar, tentar contemplar e analisar o que Buda quis dizer com a existência do sofrimento. O que é esse sofrimento? Como ele se manifesta? Você é sofrimento, eu sou sofrimento, ou o sofrimento é alguma coisa que é percebida, sentida, é algo com o qual a gente se encontra. Se é algo com o qual a gente se encontra, percebe, sente e não é, nós não somos sofrimento, é porque existem causas, coisas com as quais a gente se encontra, com que a gente sente e que a gente vive esse sofrimento. O que é isso, então? Então, sofrimento é algo composto, não é
algo permanente. Então, se ele é algo composto, tem causas, quando a gente não encontra essas causas, quando a gente consegue perceber essas causas, o sofrimento cessa. E então, ele é passível de cessar, já que ele é uma coisa composta, ele pode cessar. E se ele é composto porque tem causas. E como ele tem causas e pode cessar, deve haver um caminho com o qual a gente consiga cessar, fazer com que esse sofrimento cesse. Todo tipo de sofrimento, o sofrimento que todo permeia, o sofrimento da mudança, o sofrimento do sofrimento, tudo aquilo que a gente entende como sofrimento, que não somos nós, existem causas, condições, a gente encontra, aí ele é passível de ser eliminado e existe uma maneira de eliminar. Então, são as 4 novas verdades. Verdade do sofrimento, das causas, da sensação e do caminho. Então, vamos contemplar isso e ver de que maneira a gente entende isso que foi dito e que contém todo o próprio caminho. Né? Então, vamos ficar contemplando isso por algum tempo.
devagarzinho, relaxando um pouco. E a gente entra mais uma vez, né, com as 4 nobres verdades. Então, a gente está aqui, se quem quiser conversar, contribuir com alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida, ou se alguém quiser compartilhar, ou se quiser a gente continuar olhando, observando, contemplando essas verdades. É um momento em aberto. Você quer falar, Ivone? É só se desmutar. Pronto. Eu acho que quando o Buda falou pela primeira vez com os seus amigos, dos quais ele tinha passado um tempo desligado, ele chegou e não foi até muito bem recebido, porque, como a Sheila falou, eles tinham achado que ele tinha abandonado a busca, né, pela liberação. Mas aí ele chegou tão radiante que os amigos logo se agruparam perto dele para ouvir o que ele tinha a dizer. Aí ele falou sobre as 4 nobres verdades, e aí a Sheila já disse sobre isso. E ela também perguntou sobre o sofrimento, né, que a gente meditasse sobre o sofrimento. E tem algumas coisas que eu não saberia dizer toda por completo, mas eu acho que a gente sofre por causa das emoções aflitivas, né? Pelo ódio, pela angústia, e eu não sei, tem uma terceira que é básica, que eu não sei qual é, se alguém lembrar, me recorda. Mas a gente sofre fundamentalmente, segundo o Buda nesse momento, porque a gente toma como permanente uma coisa que não existe, que as coisas não... A impermanência é uma característica de todos os, sei lá, de todas as coisas, né, que existem. E também porque a gente toma a nossa vida, o nosso eu, como tendo uma existência inerente. E a partir daí, quando a gente se apega nesse eu, aí surge o outro. E a partir daí as coisas se multiplicam, né? Porque começa a ter essa visão eu, o outro, e surgem mais emoções que nos afligem, né? Diversas, isso se multiplica. E também uma coisa que acontece é que a gente acaba se perdendo, não consegue... O sofrimento, ele vem, né, voltando ao sofrimento, que eu acabei me perdendo aqui, a gente sofre por diversas coisas. A gente sofre pelo sofrimento da doença, que nos causa realmente uma dor, um sofrimento, sofre pela perda, sofre pela morte dos que a gente ama. E ele, então, ele ensinou que tudo isso advém dessa nossa ignorância, da nossa incapacidade de ver as coisas como elas são. Então, ele fala sobre um caminho que as pessoas deveriam, para cessar esse
né? Que esse sofrimento tem causas, as causas, eu acho que até, de uma certa maneira, ele falou dessa nossa visão errada, e que a gente, então, teria que... Existe um caminho que nos libertaria disso, né? Que o sofrimento tem causas e que o sofrimento pode cessar e que existe um caminho. Então, ele diz que... Aí ele começa a falar sobre algumas coisas que deveriam ser feitas, né? E aí os amigos dele, alguns até nesse momento já têm um insight, assim, porque todos já tinham estudado com ele. E eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Terceiro que você tinha falado, Ivone, é a ignorância, né? Ignorância. Eu ia dizer ignorância, mas eu fiquei pensando assim, mas a ignorância é um sentimento ou a ignorância é um estado, né? Também os outros também são estados, né? Isso aqui é chamado de veneno, né? É chamado de veneno. Às vezes veneno dá uma conotação um pouco pesada, eu não gosto muito de usar, mas sim, é da ignorância que surge a versão. Mas sim, são estados, são estados e emoções aflitivas, talvez, não sei. Não sei se a ignorância conta como emoção aflitiva, mas tá aí. Eu diria que a ignorância é a mãe de todos os nossos problemas e das nossas emoções aflitivas. Porque se a gente começa a pensar na ignorância, na roda da vida ela é representada por uma pessoa cega caminhando em direção a um abismo. E, na verdade, o que a gente ignora? Por que a gente cai nesse abismo? O que a gente ignora? A gente ignora que a nossa natureza última, perfeita natureza de Buda está presente sempre. E no momento que a gente apaga isso da nossa, a gente percorre todo o caminho, começa todo. Então, eu diria que sim, Ivone, a ignorância é uma grande aflição, a mãe das aflições. Isso mesmo. A Ivone colocou uma coisa super importante que eu achei quando ela foi falando. Ela colocou a impermanência, ela colocou idade, ela colocou todo o processo que a gente faz para entender esse primeiro ensinamento. Se de pronto, é o ensinamento das 4 nobres verdades, ele é tão perfeito em si, que se de pronto a gente pudesse entender o que significam esses aspectos do sofrimento, as causas, a sensação e o caminho, que é
gente imediatamente estaria liberado. A dificuldade de entender todo o que é o sofrimento, que são as causas, é que fez com que o Buda tivesse que ir explicando mais um pouquinho sobre o caminho que ele percorreu, para que a gente pudesse percorrer esse caminho e se encontrar e despertar. Não encontrar alguma coisa fora da gente, mas despertar a natureza que a gente já tinha, natureza pronta, aquela natureza perfeita de Buda, que é para além do que o que eu acho, o que eu sei, o que eu percebo, do que é esse eu que a gente coloca. Então, é um ensinamento muito, muito, muito sofisticado e perfeito. Você viu quando a Ivone falou sobre ele, ela falou sobre os múltiplos aspectos que a gente sempre procura entender. Vacuidade, interdependência, impermanência. Ok, Cláudia, por favor. Hola, buenas noches. Yo me puse a pensar por qué o sea, si nosotros tenemos la naturaleza búdica, que todos la tenemos, que es pura, incontaminada y demás, ¿por qué se origina el sufrimiento? O sea, ¿cuál es la causa de por qué? Yo entiendo que se da a través de los venenos, todo eso lo entiendo perfecto, pero lo que no, hay algo que se me escapa, como, ¿por qué? O sea, ¿por qué existe eso? ¿Cuál es el motivo por el que existe? No sé si me queda claro. Ok. Ficou super claro. Cláudia, esse porquê é que faz a gente caminhar. É o caminho para que a gente volte para a própria natureza. Que a gente desperte desse encontro, dessa ignorância. Esse porquê, por que existe o sofrimento? Por que a gente... Que causa isso? Se eu não sou sofrimento, o que é o sofrimento? Se tem causa, que causas são essas que me fazem sofrer? Esse com respostas é o próprio caminho. E como se diz, está para além da nossa compreensão. Então, a hora que você descobrir, você está desperto. Mas nem o Buda pôde dar esse despertar para ninguém. Ele despertou, ele pôde mostrar o caminho que ele fez. Ele pôde, assim, ir abrindo, destrinchando mesmo, e a partir daí, cada um vai fazer esse caminho e vai descobrir essa natureza de Buda, porque Siddhartha Gautama se tornou o Buda quando ele da ignorância. Mas ele não é um Deus, ele não é alguém que pode dar para você. Não existe algo sendo dado para você. É você que vai percorrer o seu caminho e alcançar esse estado desperto, que está aí, na palma da nossa mão. Entendeu, Cláudia? Sí, más o menos. Cláudia, ô Sheila. Eu não entendo tudo, não. Se eu entendesse tudo, eu não estava aqui, não. Ô Sheila, eu acho que eu entendi que ela quis dizer assim, já que a gente tem uma natureza búdica, por que a gente sofre? Eu acho que foi isso que ela quis dizer. Eu acho que a gente sofre porque essa natureza está encoberta. Pela ignorância, pelos venenos. Quando ela ficar limpa, a gente vai parar de sofrer. Quando ela for desperta. Pero mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué surge eso? Porque si
si empezamos como una naturaleza pura, ¿por qué en algún momento se desarrollan los venenos? No entiendo, o sea, porque yo... Posso explicar uma coisinha só? Cláudia, pensa assim, sem princípio ou fim. Não existe nada começando, nem nada terminando. Então, é para além de princípio e fim. A gente não começa em lugar nenhum, nem está percorrendo um caminho para chegar a algum lugar. A gente já está, só que a gente vai reconhecer. Está bien. Ok? Está. Perfecto. Gracias. É complicado mesmo. Muito. Sim. Tem uma coisa, posso falar? Pode, claro. Até em cima do que a Cláudia falou, né? A gente já... O nascimento já é um sofrimento, né? Isso é... Quando a gente nasce, a gente sofre, né? E aí também tem um outro aspecto também que acontece, além da gente já trazer as marcas, né? A gente vem nesse contínuo, a criança, né, ela tem uma mente, às vezes, menos descomplicada, e a gente, com o tempo, a gente vai somando tantas coisas, e a gente vai aumentando toda, assim, a nossa capacidade de sofrer, né? E aí, o caminho é que a gente tem que descobrir para sair disso, né? De buscar a felicidade. Buscar como ser feliz, como superar isso tudo. Gente, eu acho que esse tema, as 4 novas verdades, é tão importante, é tão bacana. Valeria a gente trabalhar cada um desses 4 novas verdades, uma por uma, contemplando e meditando e trabalhando juntos, né? Fica aí para a gente pensar, para a gente manter aqui na nossa mente, né? E a gente passou da hora hoje, sabe? Então, vamos... Que bom que a gente tem nesse encontro, que bom que a gente gerou esses porquês, né? E vamos dedicar esses méritos. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, bem como todos os mestres de todas as tradições que veiculam uma mensagem de paz, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Ao longo de muitas vidas e até esse momento, que todas as virtudes que tenham alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, sejam dedicados para o benefício dos seres sencientes. Possa a doença, fome, guerra e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua compaixão e sabedoria aumentam nessas e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todos os fenômenos como tão insubstanciais quanto o tecido dos sonhos durante a noite, e possa imediatamente ao despertar perceber a manifestação de sabedoria pura do surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar de todos os seres sencientes, sem qualquer exceção. Obrigado, Sheila. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Obrigada pela... Obrigada, Yuri. Obrigada, Sheila. Boa noite a todos. Obrigada, Sheila. Obrigada, Yuri. Obrigada.